culto abençoado, o culto da família, onde estamos aqui para glorificar o nome do Senhor. Se o culto terminasse agora, eu já ia embora satisfeito, porque Deus já trabalhou, já agiu, já falou com cada um de nós através dos louvores nesta noite. E ver as crianças cantando também, isso não tem preço. A palavra do Senhor diz: instrui o menino no caminho que deve andar, para que quando crescer não venha desviar dele. Então, ver as crianças cantarem não tem preço. Amém? Irmãos, abre suas Bíblias. Os irmãos lembram que quinta-feira eu falei sobre um versículo da qual o nosso irmão Vanderlei colocou no status do WhatsApp, e eu olhei aqui lá, na hora que eu vi aquele versículo, foi a mesma coisa de Deus ir com os dois pés no meu peito. E daquele dia para cá, acho que foi segunda ou terça-feira, eu venho estudando sobre aquela passagem que me chamou muita atenção e fala sobre o coração. Então abre suas Bíblias no livro de Provérbios, capítulo 16, e ele colocou o versículo 9, mas nós vamos ler o versículo de Provérbios 16, vamos ler o versículo 1, o versículo 2 e depois o versículo 9. E eu tenho a plena convicção de que Deus vai continuar falando conosco nesta noite. Amém? Todos acharam? Digam amém. Amém. Quem não achou, diz escola dominical. Ou até bom, né? Amém. Amém. Provérbios capítulo 16, o versículo 1, 2 e 3 e o versículo 9. Amém? Amém. E eu serei bem breve, porque não é por muito falar que sereis ouvido, né? Então, os irmãos, abre o seu coração, aquilo que Deus colocou no meu coração, eu estarei passando para a igreja nesta noite. Nos diz então a palavra do Senhor, Provérbios capítulo 16, versículo 1 nos diz: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia no Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos. Versículo 9: o coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Amém? Amém? Vamos ver o versículo 9 de novo. O coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Podemos assentar e exaltar o Rei Jesus com as palmas. Antes de nós ministrarmos a palavra de Deus, eu quero com muito carinho, apresentar os nossos irmãos que estão nos visitando nesta noite. A nossa irmã Dayana. Quem é a nossa irmã Dayana? Seja bem-vinda em nome de Jesus, que Deus abençoe. A nossa irmã Lourdes está aqui a nossa irmã Lourdes. Deus abençoe, continue vindo. Não precisa vir sempre, viu? Vocês vêm só de terça, quinta e domingo, que Deus vai abençoar a vida de vocês, amém? Que Deus abençoe. As palmas bem fortes. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, como eu disse quando eu li o versículo, o que o irmão colocou no status do WhatsApp, o versículo 9, aquilo foi a mesma coisa que o Espírito Santo com os dois pés no meu peito, e eu comecei a meditar, a procurar sobre o coração do homem. Quando se fala homem, mulher, o ser humano, nós podemos entender que a própria palavra do Senhor nos diz que o coração é enganoso, ninguém pode entender o coração. Mas eu meditando na palavra do Senhor e entendendo que Deus Ele quer falar conosco aqui nessa noite, o versículo 1 ele está dizendo: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor é a resposta da boca. Nós sabemos que todos nós, aos nossos olhos, nós temos boas intenções.
Cada um de nós temos boas intenções, queremos muitas vezes fazer o bem, queremos muitas vezes fazer algo que chame a atenção de Deus. E nós podemos entender que, eu pesquisando e estudando a palavra do Senhor, eu pude ver que muitas vezes não é o que fazemos que interessa, mas é para que fazemos. Quem está me entendendo diz amém? Amém. Muitas vezes não é o que fazemos que interessa, mas é o para quê ou o porquê estamos fazendo. E esse porquê que é muito complicado, porque muitas vezes nós olhamos para a palavra de Deus e queremos compreender, queremos fazer algo. Eu imagino que naquele dia muitas pessoas vão dizer, e a própria palavra do Senhor, ela nos diz que naquele dia muitos dirão: Senhor, não profetizei em teu nome, e em teu nome eu não fiz obras maravilhosas. E a palavra do Senhor, ela vai nos dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Ainda hoje eu estava meditando nessa passagem e ainda comentei com a minha esposa, eu falei: é pecado pregar a palavra de Deus? Ela falou: claro que não. Mas nós olhando para a palavra do Senhor, muitas vezes nós olhando e entendendo que muitas vezes depende como estamos pregando e para que estamos pregando. É pecado orar? Não. Mas como que estamos orando e para que estamos orando? Quem está me entendendo diz amém? Amém. Nós podemos olhar que muitas vezes alguém nos magoa, alguém pisa no nosso carro, alguém faz algo para as nossas vidas. Nós somos o primeiro muitas vezes a dobrar o joelho e falar: Deus, faça justiça. Quem aqui não orou assim? Só eu? Só que Deus muitas vezes Ele olha para a intenção do nosso coração, o que está dentro do nosso coração. Quando a palavra do Senhor nos diz, coloca aí, irmão Cláudio, Tiago capítulo 4, quem está me entendendo diz amém? Amém. E vamos ler o versículo 2 e 3 de Tiago capítulo 4, versículo 2 e 3. Olha o que diz a palavra do Senhor: cobiçai e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedi. Agora o versículo 3: pedi e não receber. Quer dizer, o versículo 2 está mandando nós pedir, sim ou não? Sim. Só que o versículo 3 está falando: você pede, mas não recebe. Pedi e não recebei, porque pedis maus, para gastardes em vossos deleites. Meu Deus, Jesus amado. Não é que Deus não ouve, não é que Deus não quer responder. Deus, Ele vai muito mais além daquilo que nós falamos. Ele vai muito mais além do que aquilo que nós pronunciamos. Porque o que nós pronunciamos, eu costumo dizer que até papagaio fala, mas o que está dentro do meu coração é que vai valer muito mais do que as minhas palavras. Glória a Deus. É por isso que a palavra do Senhor nos diz: este povo louva-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Porque não adianta eu louvar, não adianta eu pregar, não adianta eu falar, se as minhas atitudes e os meus atos não condizem com aquilo que falo, com aquilo que prego e com aquilo que está escrito na palavra de Deus. Nós entendendo a palavra do Senhor: pedi e não recebeis, porque pedis mal para gastardes em vossos deleites. Nós entendendo a palavra do Senhor, Filipenses capítulo 1, coloca aí, irmão Cláudio, fazendo favor. Então nós lemos o versículo 16, enquanto o irmão Cláudio coloca Filipenses capítulo 1, versículo do 14 ao 17, a Bíblia diz: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Então nós preparamos, fazemos planos, arquitetamos, mas é do Senhor que vem a resposta da boca, porque
Ele está olhando dentro do meu e do seu coração. Achou Filipenses capítulo 1, do versículo 14 ao 17. Olha que coisa interessante. Filipenses capítulo 1, do versículo 14 ao 17. Olha o que a palavra do Senhor ela diz. Aquilo que eu disse no começo, é pecado pregar? É pecado anunciar a palavra de Deus? Mas olha o que a Bíblia diz. É muito dos irmãos do Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousaram falar a palavra mais confiadamente. Deixa aí, irmão Cláudio. Muita calma nessa hora. O apóstolo Paulo ele estava dizendo: olha, muitos depois da minha prisão ousaram falar da palavra do Senhor confiadamente, ou seja, sabendo o que estava falando, mas no coração não tinha temor. E a Bíblia diz no livro de Provérbios que o princípio da sabedoria é temer a Deus. Coloca o versículo 15. Olha o que diz a palavra do Senhor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente. Se eu pregar a palavra de Deus por inveja, por porfia, eu estou pecando. É aquilo que está no meu coração, é que Deus está olhando. Pastor, mas e aqueles que ouvem a receber a palavra de Deus? E com certeza Deus vai tocar de alguma maneira, de algum jeito. Deus, independentemente de como a pessoa está falando, Deus está agindo. Quem está me entendendo diz amém. Amém. Mas a pessoa em si tem que olhar dentro do teu coração e ver o que está dentro do coração. Versículo 16. Uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Ou seja, ele está falando, uns pregam realmente por amor. Versículo 17. Mas outros, na verdade, anunciam Cristo por contentação, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Quando eu vi isso daqui, irmãos, eu falei, meu Deus, que coisa é essa? Alguns estavam pregando a palavra de Deus para aumentar a aflição de Paulo. Você já parou para entender isso daí? Agora, nós entendendo a palavra do Senhor, nós podemos ver aquilo que eu disse e volto a repetir. Deus sonda os corações. O que está dentro do meu e do seu coração? Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, olha que coisa interessante. Quando nós vemos a palavra de Deus em Mateus capítulo 23, o capítulo inteiro fala dos fariseus. Só que eu quero citar alguns versículos para você entender. Coloca o versículo 1, irmão Cláudio, Mateus 23, o versículo 1. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, versículo 2, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Jesus estava olhando para os escribas, para os fariseus, e estava dizendo, eles estão sentados na cadeira de Moisés. Coloca o versículo 3, fazendo favor. Só que olha o que Jesus estava dizendo para os discípulos e para a multidão. Observai, pois, e pratica tudo que vós disserem. Ou seja, vocês olhem o que eles estão dizendo. Olha o que eles estão dizendo. Mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Deus estava olhando, Jesus estava olhando, presbítero assim, para o coração dos fariseus. Estavam jejuando, estavam pregando, estavam falando de Deus. Mas sabe por que eles estavam falando de Deus? Para se mostrar. Coloca aí o versículo 27. Se não me
falha a memória. Nós estamos olhando o que diz a palavra de Deus. O que a palavra de Deus está dizendo? Os fariseus, coloca o primeiro versículo 5, irmão, depois eu mando a missionária Rosa te dar um beijo na testa. Depois nós lemos o versículo. Ó, e fazendo todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes. Eles estavam fazendo não para o reino, eles estavam fazendo para ser vistos. E todas as vezes, é por isso que a Bíblia diz em Mateus capítulo 6, no versículo 6, quando orares, entre em vosso quarto, tranca a porta e ore em secreto, porque o vosso Pai que vê tudo em secreto vos recompensará em público. Quando eu comecei a meditar sobre isso daqui, eu, sem brincadeira nenhuma, irmãos, falei, Deus, ajuda a me converter. Porque eu e você, muitas vezes, nós oramos, nós fazemos algo para que as pessoas vejam. E o importante é Deus ver. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, coloca agora o versículo 27 e depois o 28, irmão Cláudio, fazendo favor. Jesus aqui estava dizendo dos fariseus, homens religiosos, homens, presbítero, assim, daqueles que não me toquem, não me relem, é só eu que vou para o céu e mais ninguém. Homens que olhavam para a atitude dos discípulos e olhavam aos seus discípulos, estão fazendo errado porque comem com as mãos sujas. Aí Jesus olhou para eles e disse, eles comem com a mão suja, não vai levar eles para o inferno. O que vai levar eles para o inferno é aquilo que sai de dentro para fora, é aquilo que está no coração. Versículo 27, vamos ler. Quem está me entendendo diz amém. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes ao sepulcro caiado, que por fora realmente parece formoso, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Porque o que leva o homem para o inferno, ou seja, o que leva o homem para o céu, não é o paletó, não é a gravata, não é o falar bonito, não é o pregar bonito, não é o cantar bonito, não. O que leva o homem para o inferno é aquilo que está dentro do seu coração. O que eu quero que você entenda aqui, coloca o versículo 28. Jesus está olhando para eles, vocês estão mostrando algo que vocês não são. E olha o que diz: assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente está cheio de hipocrisia e de iniquidade. É estreito, não é, irmãos? E nós muitas vezes olhamos para a palavra de Deus e não entendemos. Muitas vezes nós oramos, jejuamos, buscamos a presença de Deus, mas o que está no nosso coração? Olha que coisa interessante quando nós lemos em Provérbios. Coloca aí, irmão Cláudio. Provérbios capítulo 4 e o versículo 23. E o horário já foi embora. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Olha o que diz a palavra do Senhor. Quando nós meditamos e olhamos que sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procede a saída da vida. E nós olhando para a palavra do homem, são a preparação do coração, mas do Senhor a resposta da boca.
capítulo 17, o versículo 9. Olha o que diz a palavra do Senhor: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Agora, quando nós vemos a palavra do Senhor e entender que nós precisamos esquadrinhar o nosso coração, é por isso que o Salmo 139, Salmo 139, versículo 26 e 27, se não me falha a memória, olha o que a palavra do Senhor nos diz. Não, 23 e 24. Salmo 139, versículo 23 e 24. Coloca aí. Sonda-me, ó Deus. Quem está me ouvindo diz amém. Amém. Conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Versículo 24. E vê se em mim há algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. O salmista estava dizendo para Deus: olha, Senhor, nem eu conheço o meu coração, então sonda o meu coração. E se há algum caminho mau, tira, arranca de mim e me conduza para o caminho eterno. Eu já disse e vou tornar a repetir. Naquele dia muitas pessoas vão dizer: Senhor, eu não profetizei em teu nome, eu não fiz obras maravilhosas. Ele vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Porque, como eu disse, e volto a repetir, não é o que fazemos, mas é para que fazemos e o porquê fazemos. E muitas vezes nós não entendemos, nós achamos que estamos agindo certo, mas a partir de hoje peça para Deus: fala, Deus, me ensina a fazer realmente a tua vontade, me ensina realmente a buscar as tuas vontades, entender a tua palavra. Eu sempre oro a Deus, falo, Deus, eu quero revelações da tua palavra, porque eu quero entender a tua palavra, eu quero ver que realmente a tua palavra diz para mim e para você. Nós olhando para a palavra do Senhor, quando nós lemos lá em Atos, capítulo 8, o versículo 9 a seguir, quem está me entendendo diz amém. Amém. Atos capítulo 8, o versículo 9 a seguir, fala de Simão Mágico. E olha que coisa interessante, a Bíblia diz que quando Filipe chegou até aquela cidade, antes de Filipe chegar, Simão era ovacionado por todos na cidade, desde o pequeno até o maior. Quem está me entendendo diz amém. Amém. Só que chegou Filipe e começou a pregar a palavra de Deus, o próprio Simão se converteu. E quando Simão se converteu, a Bíblia diz que veio logo depois, a partir do versículo 17, chegou outros apóstolos, porque Filipe estava batizando as pessoas, só que eles não estavam recebendo. Quem está me entendendo diz amém. O batismo com o Espírito Santo. E quando os outros discípulos chegou, começaram a impor as mãos sobre a cabeça de quem estava sendo batizado. E eles recebiam o Espírito Santo de Deus. Simão chegou nos discípulos e disse: olha, eu dou tanto para vocês passar esse dom para mim. O que Simão estava querendo? Fazer o que os discípulos estavam fazendo, impor as mãos, e as pessoas receberam o Espírito Santo. Que mal tem isso? Quem está me entendendo diz amém. Amém. Que mal que tem em eu colocar as mãos sobre a cabeça de uma pessoa e ela receber o dom do Espírito Santo? Não, estou sentindo a presença de Deus aqui. Aleluia, glória a Deus. E quando ele chegou no discípulo e disse: olha, eu te dou dinheiro para vocês, me dá esse dom. A palavra do Senhor nos diz que os discípulos o repreenderam e disse: guarda a tua prata, guarda o teu ouro para o teu juízo. Porque não é aquilo que você quer, é aquilo que Deus está olhando dentro do teu coração. É para
deveria também ser ovacionado novamente. Mas Deus estava olhando dentro do coração dele. Volto a repetir, que mal tem em uma pessoa ser usada por Deus, colocar as mãos sobre as pessoas e ela ser cheia do Espírito Santo. Nem o mal tinha e nem o mal tem. Mas o que está no coração dele? O que estava no coração dele? E quando nós meditamos o versículo 2, todos os caminhos do homem são limpos aos seus próprios olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Vou tornar a repetir. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus próprios olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Na palavra do Senhor, tem uma passagem no livro de Gênesis, capítulo 20, o versículo 1 a seguir. Se você for na sua casa, você medita, senão não vai ficar sem restinho durante aqui. Fala de Abrão, Sara e Abimeleque. A palavra do Senhor nos diz que Abraão soube que Abimeleque, ele pegava as mulheres para se casar, para fazer aliança. Naquela época era mais para fazer aliança. Quem está me entendendo diz amém. E Abraão diz para Sara: fala para ele e nós vamos falar que você é minha irmã. É estreito isso, irmãos. Abimeleque estava fazendo por um motivo certo uma coisa errada. Por que motivo certo? Porque a informação que ele teve, quem está me entendendo diz amém, é que Sara era irmã de Abraão e não mulher. Então ele estava fazendo a coisa certa no motivo errado. Se é irmã, vou casar com ela. E a Bíblia diz, depois você lê na tua casa, a palavra do Senhor nos diz que Deus apareceu a ele em sonho e disse: olha, devolve a mulher, porque ela não é irmã dele, ela é esposa, ela é mulher dele. E você só não pecou porque eu coloquei as minhas mãos, não deixei você pecar. Então, detalhe, você devolve a mulher do cara. Quem está me entendendo diz amém? Amém. Você devolve a mulher para ele e pede para ele orar para você, para eu te perdoar. E se você insistir em ficar com ele, está na Bíblia, depois você lê. Se você insistir em ficar com ela, eu vou te matar e tudo que você tem vai passar dessa para outra. Agora, eu faço uma pergunta para a igreja. Eles estavam fazendo a coisa errada, sim ou não? Não. Por causa da informação. Então era aquilo. Deus não matou e nem permitiu com que ele fosse ou se deitasse com Sara, porque Deus estava vendo o que estava no coração de Abimeleque. O coração dele estava sincero diante de Deus. Quem está me entendendo diz amém. Amém. E o horário foi embora. O coração dele estava sincero diante de Deus. E é por isso que a Bíblia diz: todos os caminhos para o homem parece ser direito, ou seja, aquilo que eu estou vendo para mim é bom, eu acho que está certo, mas Deus é que pesa o espírito. Deus olha dentro do coração e vê se há alguma coisa boa. E quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vemos que o nosso Deus é um Deus fiel e verdadeiro. Ele é um Deus que vê tudo no céu, na terra e no mar. Ele vê tudo. Só para terminar, que o horário foi embora. Quando nós lemos a palavra do Senhor no livro de Daniel, capítulo 2 e o capítulo 3, quem está me entendendo diz amém. Amém. A palavra do Senhor nos diz que Deus deu um sonho para Nabucodonosor. No capítulo 2, Deus deu um sonho para Nabucodonosor. E quando Deus deu esse sonho, presbítero Moacir, Nabucodonosor ficou apavorado. E ele chamou todos os
diz amém? Ninguém conseguiu decifrar. Ninguém conseguiu decifrar. A palavra do Senhor nos diz que o rei deu ordem, falou: mata todos, já que não me serve, mata todos os magos, todos os sábios, mata todo mundo. E de repente, quando Daniel soube desse decreto que o rei o havia dado, foi e falou para o chefe do exército que era responsável em matar todo mundo, disse: olha, me dá um tempo, eu vou orar ao Deus do céu e Ele há de me mostrar. E quando Daniel orou, ele falou: olha, me leve até a presença do rei. Quem está me entendendo diz amém. Me leve até a presença do rei. E ele decifrou o rei, só por causa do horário, ele decifrou o sonho do rei. O rei, naqueles dias, olhou para Daniel e falou: o seu Deus é Deus dos deuses. Capítulo 2, você lê lá. No capítulo 3, por exemplo, assim, logo no versículo 1, a Bíblia, ela não fala o quanto tempo demorou, mas a palavra do Senhor, por quê? Porque Daniel havia decifrado e tinha dito para Nabucodonosor: olha, Nabucodonosor, você é o top dos top, você está aqui. Irmãos, na hora que eu li essa passagem na Bíblia Sagrada, eu comecei a glorificar Deus. Por quê? Porque no capítulo 2, logo ali no comecinho, está dizendo: olha, você é o top dos top, vai haver 4 reinos, só que detalhe, vai vir uma pedra lançada sem mão, que vai destruir tudo, e essa pedra vai se fazer um montão e vai encher a terra. A presença de Deus está nesse lugar. Deus estava dizendo para Daniel e para Nabucodonosor: Jesus Cristo está vindo aí, ele vai ser Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Já estava falando a profecia de Cristo, que o seu reino não tem fim. Só que no capítulo 3, Nabucodonosor encheu seu coração de orgulho. No capítulo 2 ele reconheceu o Deus de Israel, ele reconheceu o Deus de Daniel. Só que no capítulo 3 ele falou: você quer saber uma coisa? Ele diz que vai destruir tudo, ele diz que vai acabar com tudo, essa terra sem mão. A Bíblia, quem está me entendendo diz amém. A Bíblia não está falando desse jeito, mas eu estou simplificando para os irmãos. Vai acabar com tudo? Então, se eu sou a cabeça, é cabeça de ouro, né? Cabeça de ouro. Então eu vou fazer uma estátua todinha de ouro. Quero ver essa pedra derrubar. Eu vou fazer porque não, essa pedra, já que ela vai derrubar os pés de bronze e barro, ela não vai derrubar a estátua de ouro. Eu vou fazer inteirinho de ouro. Quero ver essa pedra derrubar. Só que com Deus ninguém brinca. Deus olhou dentro do coração de Nabucodonosor. No capítulo 2, o coração dele estava amolecido, tinha assentado. Mas no capítulo 3, a arrogância, o orgulho, querendo dominar, querendo achar que é maior do que Deus. Só que ninguém é maior do que Deus. Aleluia. Mas podemos citar outra passagem da palavra do Senhor. Quem não lembra de Barnabé, quando a passagem da Bíblia Sagrada diz que todos vendiam as suas propriedades e depositavam aos pés dos apóstolos. Barnabé foi lá, pastor, percebe, não mesmo, e doou tudo, vendeu a sua propriedade e foi lá. Ananias e Safira não quis ficar para trás. Quem está entendendo diz amém. Ananias e Safira falaram: não, se ele doou, eu vou. Aí no capítulo 5 de Atos, se não me falha a memória, isso está contando no capítulo 4, versículo 31 a seguir, se não me falha a memória. O versículo 5, o capítulo 5, já fala que Ananias e Safira
vendeu a sua propriedade e reteve uma parte. Qual o pecado disso? Os discípulos tinham mandado eles vender? Não. Tinham mandado Ananias e Safira vender e entregar? Não. Mas ele, para não ficar para baixo, ele falou: vou vender também. Barnabé acha que ele é o bababão, eu também. Só que na hora que vendeu, colocou o seu coração no dinheiro. Falou: vou vender, mas vou dar só parte, não vou dar tudo. E quando chegou na frente do apóstolo, Deus pegou e falou assim, através do apóstolo: você vendeu tanto por tanto? Por que mentiste ao Espírito Santo de Deus? Aleluia, Jesus. Porque Deus não está vendo o que você está falando para mim, Ele está olhando o teu coração. Tu passou dessa para outra. De repente chegou uma mulher. Vendeu por tanto? Vendeu. Está vendo aqueles dois na porta? Acabaram de enterrar teu marido. Você vai jogar coisa? No tempo da graça, irmãos. No tempo da graça. Então nós temos que entender o que está no meu e no seu coração. É por isso que aquele jovem rico, eu vou parar. É por isso que aquele jovem rico chegou em Jesus e disse: mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus, conheceste os mandamentos? Eu disse: desde quando sou criança eu faço isso. Está enganado comigo. Aí Jesus olhou aonde? No coração. E o que estava no coração dele? A riqueza. Aí Jesus falou: ah, você faz tudo isso? Faço. Desde quando eu sou pequenininho eu faço isso. Mas ainda lhe falta uma coisa: vende tudo que você tem e dá aos pobres. A Bíblia diz que ele virou as costas e deu a perna para quem tem. Aí foi onde Jesus falou: é muito difícil, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Porque aonde está o teu tesouro, aí também está o teu coração. Pastor, é pecado ser rico? Não. E muitas pessoas falam: o dinheiro é maldição. O dinheiro é maldição. Não, se você acha que ele é maldito, manda para mim que eu fui tudo hoje. Dinheiro é maldito? Não, dinheiro não é maldito. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro que traz maldição. Aonde está o meu e o seu coração? O que nós pretendemos? Nós queremos ir morar no céu? Então vamos fazer como diz o Salmo 139, versículo 23, 24, vai ler? Sonda-me, ó Deus, vê se há em mim, purifica o meu coração. Eu quero que você pegue essa palavra, reflita nela nesta noite, essa noite da nossa semana, e peça para Deus purificar o meu e o seu coração. Eu preciso que Deus purifique o meu coração, porque nós olhando aos nossos olhos parece ser tão bom, mas o que está no nosso coração? Como estamos buscando a Deus? De que maneira estamos buscando a Deus? Como diz a palavra do Senhor: pedi, mas pedi mal para gastar em vossos deleites. Você sabia que todas as vezes que você pede alguma coisa para Deus, outro dia eu falei isso, não lembro se foi aqui, se foi no Jardim Toledo, falei: quando nós pedimos para Deus: Deus, só me dá o necessário, nós estamos sendo avarentos. Deus, só quer o necessário para me sobreviver.
eu estou sendo avarento. Porque nós temos que pedir para Deus, e quando Deus nos dá, o nosso coração tem que estar aberto para ajudar. Nós temos que transbordar. Sabe o que é transbordar? Aleluia, Jesus. Porque quando nós transbordamos, Deus vai nos abençoando mais e mais. Amém? Amém. Que o Espírito Santo de Deus continue falando as palmas que exaltam em Deus.